a xingar, como acaba de dar parto. Então acho que quer aquela atenção especial. Mas não, na verdade a depressão pós-parto, ela é característica por uma profunda tristeza, não é? Exatamente. Porém, esta tristeza, quando excede 2 semanas, aí é que nós consideramos depressão pós-parto. Ter uma tristeza normal por causa da nova rotina da mãe, não é? Então, Uma nova realidade quando se trata de uma mãe de primeira viagem. não é? Exato. A maternidade é bonita, mas é trabalhosa. Falo isso É por complexa, experiência né? própria. Eu acredito que também seja mãe, não sei. Ainda não sou. Ainda não. Mas eu já imagino, tenho aí as minhas imaginações. Exato. A maternidade é bonita, mas ela é trabalhosa. O bebê chorando, não é? Noites em claro. Então, tudo isto, quando não se tem apoio, que é o principal problema, a mulher recai sim em depressão. Porque aqui, ela é mais característica pela tristeza profunda e Exato. também o vínculo entre a mãe e o bebê, que pode já não vir a ocorrer. Né? Quando já está numa fase extrema, a mãe mesmo pode negligenciar a criança e nem querer ver ela por perto, olhando aquela criança como se fosse a autora, né, dos problemas nos quais está a passar naquela atualidade. Começar a dizer não, é por sua causa que eu agora, vejamos que o marido tenha ali abandonado, meu marido me abandonou, é por sua causa, vejamos que sofreu por uma violência obstétrica, né? Sim. E ali depois teve uma cesárea, né? Então, quando se deforma com aquela nova imagem corporal, olha para a criança como se ela fosse, né, a autora deste mal. Outros, alguns sintomas, né, que podemos caracterizar como para podermos dizer que isto é uma depressão pós-parto. A mulher, por vezes, começa a ter sentimentos de menos-valia, não é? A tristeza profunda, que ela é que é mais característica, não é? Ela começa a ter sentimentos de inutilidade, né? O vínculo. Esta mulher pode começar a ter uma rejeição total no próprio bebê, não se preocupando mais em ter aqueles cuidados com a própria criança. A criança chora, está nem aí, a criança pode até cair da cama e ela nem se importar, olhar com esta criança está aqui para quê? Mas olha-se mais isso por causa das próprias consequências, né? Vejamos que a mãe, primeiro, é uma mãe separada. Primeiro ponto. Sim, é uma separada, teve a gravidez como teve, o homem disse, não, não te quero, nós vamos aqui separar. Então, já é um problema para ela. Ter que lidar com a nova criança, problemas econômicos. Então, Sim. olha já para esta criança como um fardo. Vejamos que esta mãe comece a ter ali alguns problemas conjugais com o seu próprio cônjuge ou com a família, principalmente se for com os sogros. Então, quando há falta de apoio de ambos os lados e ainda tem este problema de estar toda hora em discussões, não sei o que não é bonito, esta mãe também pode começar a não prestar os cuidados necessários para esta criança. Vejamos que também sofra tem alguns problemas, né, psiquiátricos, né, prévios, seja ansiedade, o transtorno bipolar, ou tenha tido uma depressão, pode vir também a causar a depressão pós-parto. Problemas hormonais, no caso da queda do estrogênio, porque este hormônio é muito ligado à serotonina. A serotonina que é um hormônio que traz o bom humor, né? Depois do parto, ocorre sim alguma queda do humor de alguém, né? Porém, este tempo de 2 semanas nós consideramos baby blues e é compreensível por causa da nova rotina, como eu estava a explicar. Ter que lidar com o bebê, dar banho, o bebê ainda é pequeno, não sei o que, tudo mais, tudo isso para ele é novo. Mas se excede as 2 semanas e esta queda do estrogênio, o seu humor ainda continua baixo, aí sim podemos considerar depressão pós-parto. Vejamos que a criança nasce com baixo peso ou com problemas de saúde. Então, esta nova rotina, ter toda hora que ir ao hospital, hora tem que ficar de baixa com a criança, pode também causar a depressão pós-parto. A imagem corporal, a nova imagem corporal, outras ficam muito magrinhas, outras engordam, outras têm acne, outras têm olheiras. Então, tudo aquilo quando começa a dizer, agora como está feia. Machuca. E as amigas que são, como é que se diz?
Epa, é pronto, né? Elas dizem que são sinceras, mas às vezes é mais do que isso, né? Nem toda sinceridade é preciso que seja dita, não é? Por exemplo, num momento desses, isso já nem sequer é só estar a ser sincero pelo bem. Sinceridade tem que ser mesmo para construir, não para depreciar, não é? Exato. Agora, numa situação destas, né, de uma mãe que ela própria já está em complexos consigo, né, com a sua Exato. imagem, com as novas coisas que ela vai ter que viver e que não tem como fugir, né, porque é parte dela. Exato. E depois estes comentários que são infelizes, são uma... Não há quem nunca não teria aí uma baixa autoestima. É. Sim, baixa autoestima aí vai existir. Toda hora você está ouvindo. E você como tá gorda? Você como come meu muito Deus. agora? É, porque não sei o que. Então, você começa a olhar, meu Deus. Então quer dizer que agora, após o parto, eu mudei muito. Então começa a Uau, olhar meu esta Deus. criança já como sendo a autora disso. É por conta desta criança que agora eu estou gorda, agora eu estou feia, agora eu tenho essas borbulhas que nem passam. E o corpo, depois do parto, precisa de tempo para voltar à Tempo, normalidade. sim, Há outras sim. que levam 6 meses, outras 3, outras mesmo até 1 ano. Então, se a pessoa não tem explicação que os hormônios dela estão alterados e que muita coisa vai mudar, ela sempre vai se sentir ali já anormal e diferente, não é? Meu Deus do céu, olha, é verdade. A depressão, de fato, é mesmo uma tristeza profunda, é tristeza da alma, né? Do nosso ser interior que ninguém pode ver, né? É espiritual, também podemos tratar assim, porque são coisas que, como estamos aqui a dizer, que quem não está preparado, quem não está pronto, nem sequer sabe lidar, nem sequer sabe como é que pode posicionar-se, nem sequer entende o que é que pode fazer. Às vezes nem sabe o que é que realmente está a acontecer com a determinada Verdade. pessoa. Verdade. Agora, eu hei de vir aqui mesmo para a mãe que está com esta depressão pós-parto. Qual é que é, não é, o cuidado que deve-se ter, não é, por parte dos próximos, principalmente, Exato. com relação a esta mãe, independentemente dela já apresentar estes sinais de depressão ou não é? Qual é que é o cuidado que deve-se dar a esta mãe, porque nós sabemos que sim, a criança, o bebê recém-nascido tem que ter um cuidado, precisa de uma atenção, mas o que é que se deve fazer para com a mãe também? Bem, a mãe, primeiro temos que olhar muito para aquilo que ela diz, né? Termos muito cuidado ao responder. Se ela começa a dizer, eu agora, desde que dei parto, faço isto, faço aquilo. Não, temos que tentar explicar. É normal, porque depois do parto a mulher sofre por certas alterações, mas que depois de algum tempo isto voltar ao normal, né? Há algumas que quando amamentam, perdem peso, outras ganham. Não é? Exatamente. Isso é uma individualidade de cada um, né? Então, há necessidade de ajudar esta pessoa nos cuidados com a criança, porque a privação do sono também pode vir a causar a depressão pós-parto. Uma pessoa, quando fica muitos dias sem dormir, começa a ter dores de cabeça. Dores de cabeça. Sente o corpo a doer, não sei o que. Imagina uma mulher que Mudanças de ainda humor. começa, ou não tem que comer porque o bebê está a chorar, tem que amamentar, tem que cuidar da casa, tem que cozinhar e tudo isso para sobre ela. ela. Sim, então ela sente-se sobrecarregada e acaba entrando num esgotamento emocional. Então é necessário que ajudemos. Se o bebê de noite não dorme, de dia vamos deixar ela umas 3 horas a 4 para dormir. Se o bebê acorda naquela hora, vamos ajudar, vamos trocar a fralda, vamos ver o que fazemos para não perturbar esta mãe, né? Tentarmos ali ajudar principalmente nas tarefas com a criança, porque a criança é muito difícil, uma pessoa sozinha não consegue, mesmo que seja você e seu marido, não vão conseguir. Uau. Por isso que por vezes arranjamos uma secretária, ou por vezes os avós também, é necessário Dá um apoio. irmos para lá, assim, ajudarem com esta nova rotina. Também leva-se a um psicólogo, os psiquiatras vão administrar antidepressivos
para ajudar a alavancar o humor desta mulher, né, que está baixo, antidepressivos que são adequados para uma mulher que esteja a amamentar. Ok. Exato. E o psicólogo vai, junto com esta mulher, procurar o que é que está a causar esta depressão pós-parto. Qual é esse gatilho que levou? Será a separação? Será que ela tem algum vício em álcool e droga? Será a privação do sono? Será a doença da criança? Ou será essa nova imagem corporal? Então, não vamos olhar isso como mero capricho, porque traz graves consequências para a criança. Nós sabemos que os primeiros cuidados primários são cruciais para determinar o ego de uma criança, a autoestima de uma criança, a autoconfiança. Quando isto não acontece, quando há esta falta de afeto com esta criança, começamos a ter crianças agressivas no futuro, crianças com problemas nas escolas, criança que vai ter choro toda hora, uma criança irritável, com vômitos, diarreias, que ninguém vai querer estar com ela. O amor é muito crucial. A criança, quando chora, é uma coisa. Meu docente dizia, nada, isso aqui talvez está mentindo, mas agora eu percebo. Uma criança, quando chora, ela está a clamar por alguma coisa. Por alguma coisa, exato. Sim. Então, quando esta mãe já nem quer dar de mamar, esta criança, né? Vejamos que ela esteja na cama e começa a chorar. E já começa a se mexer, ela pode cair e ter machucados. Sim. Então, um infanticídio pode vir a acontecer e levando talvez esta mãe também a cometer o suicídio, porque também já não será bom. Esta criança pode começar já a ter perca de peso, né? Começa a ser uma criança assim, com falta de brilho, sem sorriso, então já não será bonito. Eita, isso já é preocupante assim no nível mais alto, né? Uma criança que não sorri, é que quando a gente já fala de criança, a gente vê ali sorrisos estampados por tudo e por nada, não é no rosto. Nós já temos que gracinha. Que Imagina fofo, uma criança que você percebe que esta criança nem deram um banho, não sei. Já então, não é atraente. Já não né? é atraente, não. E acaba a criança novamente, se calhar, a ter que ficar de baixa, começa a ter problemas de saúde ainda cedo, não é? Então, não vamos olhar a depressão pós-parto como um mero capricho. Exato. É um alerta de que esta mulher precisa de ajuda, né? Que alguma coisa está a falhar na sua rede de apoio, na sua família. Porque vejamos que ela se calhar tenha perdido seu pai, ou seu pai, ou seu filho também, sim, porque a depressão pós-parto pode vir a surgir até 6 meses, né? Okay. Ou 1 ano. Então, se neste período ela perde o seu bebê, pode vir também a ter a depressão pós-parto, que é compreensível. Uau! Mulheres, não só, atenção, mulheres e homens, família. Família, aí estamos aqui, não é? Melhor, aí está esta chamada atenção, não é? Relativamente a esta problemática da depressão pós-parto. No sentido, ou melhor, no momento em que a gente observa, né, e vê que a mãe está nesta depressão e não quer amamentar, o que é que a família pode fazer, não é, para poder então ajudar para com que a criança não sofra as consequências da depressão que a mãe, por exemplo, está a sofrer? Isto é uma realidade. Eu, por acaso, já ouvi